Olá, Feras Sesc! Vamos dar início ao nosso segundo momento da aula. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos das nossas aulas. Nesse segundo momento, a gente vai trabalhar com vírus, já que são tipos de micro-organismos que têm uma grande probabilidade de cair no Enem. Os vírus, as bactérias, os protozoários, algumas verminoses. Primeiro, quando se trata de vírus, nós temos que ter e temos que saber que os vírus eles são seres acelulares. O que é que significa um ser acelular? É o tipo de ser que não apresenta metabolismo próprio, no entanto, ele necessita de uma célula hospedeira. Por isso que os vírus eles têm uma viabilidade de vida muito pequena fora de uma célula. Por isso que são chamados também de piratas celulares. Então, quando a gente utiliza a terminologia vírus, que significa veneno, nós podemos chamar de piratas, nós podemos chamar de invasores celulares. Então, por isso a preocupação da grande propagação que esses micro-organismos têm, já que são os menores dentro da classificação das doenças, são os menores micro-organismos, por isso vistos apenas em lentes microscópicas. Então nós vamos ver alguns tipos de vírus que fazem parte de endemias, de pandemias e também de epidemias brasileiras. Veja só, quando se trata dos vírus, como eu falei para vocês anteriormente, esses vírus denominam-se venenos, ou fluido venenoso. Eles são muito menores que as bactérias e precisam de células humanas para sobreviverem. Então é um ponto importante que vocês têm que saber numa prova de vestibular, quando vocês for responderem uma questão, porque ela pode estar aí inserida em vários conteúdos, como eu falei anteriormente. Ela pode estar lá na geografia, ela pode estar lá na história, ela pode estar lá também na língua portuguesa e também pode fazer parte de temas de redação. Então, alguns tipos de vírus, eles são assim mais visíveis ou são mais comuns serem encontrados em provas de vestibulares. No caso da gripe, nós temos aí a influenza A, que é essa gripe comum que nós temos. Temos outras doenças que são de grande importância, porque também já foram grandes epidemias, que é o caso do sarampo, o caso da rubéola, é outro problema muito importante em relação às viroses, pelo fato de trazer sérios problemas quando uma mulher gestante, ela é portadora dessa doença, ou ela adquiriu essa doença e pode passar isso congenitamente para o seu filho. Então são doenças que têm uma capacidade muito grande de mutação, por isso a preocupação hoje dentro do sistema epidemiológico. Outra coisa muito importante que o aluno tem que observar são os tipos de hepatites. Nós temos aí quase o alfabeto inteiro de hepatites, como a hepatite tipo A, a hepatite tipo B, a tipo C, a tipo D e a tipo E, mas temos que levar em consideração que 3 tipos de hepatites elas são muito mais comuns nas provas de vestibulares ou do Enem, que é a hepatite tipo A, que é uma hepatite mais simples, ela é uma hepatite mais fácil de ser tratada e de ser curada. A hepatite tipo B e tipo C, ela tem uma patogenicidade maior e também o processo de transmissão dela é um pouco diferenciada. Enquanto a hepatite A, ela só se transmite através de água e alimentos contaminados ou gotículas de saliva, a hepatite B e a hepatite C, ela pode ser transmitida também via sexualmente. Então, hoje, quando trabalhamos as ISTs ou DSTs, inclui também aí os tipos de hepatites, a hepatite B e a hepatite C, e aí temos a questão da AIDS, que foi uma das grandes epidemias, hoje considerada uma pandemia, já que as pandemias elas fazem parte de todo o mundo, onde atinge a mais de um continente, tanto que nós temos aí hoje o coronavírus, que é uma das grandes pandemias que está sendo falada nesse momento, que também pode ser até aí um tema de Enem. Muitos professores dizem assim, mas o Covid-19 não vai vir no Enem. Não sabemos. Tudo ainda é muito novo, mas ela pode estar inserida também em outros contextos, em outras questões. Temos aí as bactérias. Quando a gente observa a bactéria, ela já tem uma
um processo de patogenicidade um pouco diferenciado dos vírus, pelo fato de ser doenças que elas já têm uma composição celular, diferentemente dos vírus que são totalmente acelulares. No caso das bactérias, ela tem uma estrutura de células, normalmente elas são estruturas infecciosas e são todas tratadas através de medicamentos, como os antibióticos, né? E aí nós temos essas bactérias que são micróbios que podem sobreviver no corpo humano, no ar, na água, no solo, mas que elas necessitam diretamente de uma célula também para a sobrevivência. E aí, quando a gente trabalha com as doenças bacterianas, é importante que o aluno ele saiba na hora de uma prova diferenciar, né? Muitas vezes o aluno pergunta assim: professor, como é que eu vou saber se essa doença ela é de ordem bacteriana, se ela é viral, se ela é protozoica ou se ela é fúngica? Ou se ela é uma helmintose, por exemplo. É importante que o aluno, além de conhecer as doenças, ele também saiba o micro-organismo causador daquela doença, né? Muitas vezes a gente coloca uma série de doenças na sala de aula, eu faço muito isso em sala de aula com vocês, e muitas vezes eu pergunto, né, tal doença, qual é o micro-organismo que causa? Às vezes o aluno ele tem dúvida, vamos dizer a dengue, ele já sabe lá que é um vírus, mas se eu pergunto, por exemplo, hanseníase, às vezes o aluno ele tem dúvida se é um vírus, se é um protozoário, é uma bactéria. Então é importante que a gente saiba a doença e a gente também saiba o micro-organismo causador dela. E as principais bacterioses que nós temos, elas são muito comuns. A hanseníase, a cólera, né, a tuberculose, que foi uma das grandes pandemias que já existiu, né, que matou muita gente, que teve um grau de mortandade muito grande e que hoje é uma doença que ainda é muito preocupante, mas já se tem tratamentos. Depois vem o grupo dos protozoários, né? O grupo dos protozoários, normalmente eles estão, ou eles representam um grupo de doenças endêmicas. No caso da malária, no caso da leishmaniose, no caso da doença de Chagas, são as 3 doenças protozoicas que são consideradas endemicamente, quer dizer, doenças típicas de uma determinada região, mas que elas estão muito presentes nas provas do Enem. Estão muito presentes lá na questão da contextualização hoje que o Enem pede. Então, tem que ter muito cuidado nas doenças protozoicas. E aí nós temos esse grupo, né, que é um grupo bem interessante, porque apesar dele ser um grupo um pouco mais evoluído do que as bactérias, eles também são tipos de seres denominados unicelulares e são eucarióticos ou eucariontes. Qual a diferença do grupo dos eucariontes para procariontes? Grupo de bactérias, eles são procarióticos, isso significa dizer, não tem uma célula organizada, não tem um núcleo individualizado, enquanto os eucarióticos, ele já tem uma célula organizada. Ele tem lá membrana plasmática, ele tem citoplasma e ele tem núcleo. Então é um grupo muito mais organizado, tem uma gama de micro-organismos, né, que representam esse grupo, como os que eu falei anteriormente, no caso da malária, da leishmaniose e doença de Chagas. Nós temos ainda as giardas, os tricomonas, a leishmaniose e os trypanosomas, que já fazem parte das principais endemias brasileiras. Transmissão de doenças. É muito comum o aluno perguntar sobre a transmissão de doenças. Nós trabalhamos com 3 tipos de transmissão. Uma transmissão dita adquirida, uma transmissão considerada congênita e uma transmissão hereditária. O que seria a transmissão adquirida? Gente, adquirida é aquela que nós adquirimos no decorrer da vida, no decorrer do tempo. Então, por exemplo, uma pessoa adquiriu AIDS, ela se infectou pelo vírus da AIDS. Então, essa doença, quanto à classificação de transmissão, ela é adquirida. Você adquiriu no decorrer da vida. Congênita. O que seria uma transmissão congênita? Congênita também é uma transmissão adquirida. No entanto, esse tipo de transmissão ela é um pouco diferente porque ela é de mãe para filho, via placenta. Então a mãe está lá com o micro-organismo, ela está lá contaminada com uma determinada doença, como sífilis, por exemplo, e aí através do processo placentário, essa doença ela é transmitida para o filho. Então ela não tem ligação hereditária, ela tem uma ligação adquirida. No entanto, foi congênita, está relacionada de mãe para filhos. E aí tem as doenças hereditárias.
doenças hereditárias são aquelas que estão ligadas aos genes, estão ligadas às heranças genéticas. Quais são os exemplos, professor, de uma doença hereditária? O albinismo, que é a dificuldade na produção ou ausência da produção de melanina. Nós temos a hemofilia, que é uma doença que dificulta o processo de coagulação do sangue. Então nós temos várias doenças que são hereditárias e tem doenças que são genéticas, mas não são hereditárias. Então hereditária é aquela que é passada diretamente através dos nossos genes. Então, só recapitulando, a transmissão das doenças elas podem ser adquiridas, elas podem ser congênitas e elas podem ser hereditárias. E aí nós temos os tipos de imunidades. Isso é muito importante para vocês no Enem. Imunidades. O que seria imunidade? Quais seriam os tipos de imunidade? Nós temos os tipos de imunidades denominada imunidade ativa e imunidade passiva. Nós temos imunidade ativa natural e imunidade ativa artificial. E o que seria uma imunidade ativa, professor? Imunidade ativa, já está dizendo, é aquela que vai ativar o meu organismo a produzir os anticorpos. Então, quando eu tenho uma imunidade ativa, é aquela que eu vou produzir, eu vou desenvolver esse processo de imunização. E aí nós diferenciamos em duas. A imunidade ativa natural, qual seria ela? Toda imunidade ativa natural é aquela que o indivíduo, ao entrar em contato com o micro-organismo, com o agente patogênico, vai levar com que o organismo nosso produza as nossas próprias defesas. Qual seria um exemplo de uma doença dessa? Por exemplo, sarampo. O indivíduo, ele foi infectado pelo vírus do sarampo. O seu organismo se encarrega, através de células de memória, de produzir os anticorpos para um possível contato com esse vírus novamente. Então isso é o que nós chamamos de imunidade natural. A varicela, que é a popular chamada catapora, também é um exemplo de imunidade ativa natural. Então toda imunidade ativa natural é aquela que você adquire ou que você produz os seus anticorpos através da presença do micro-organismo no seu corpo. E a imunidade ativa artificial? São as vacinas, gente. Toda vez que vocês encontrarem uma imunidade ativa artificial, é as vacinas. Por exemplo, nós estamos agora na campanha de vacinação para a influenza A, que é a gripe. Esse tipo de imunização, ela é ativa, mas ela é artificial. Por que ela é artificial? Porque é um tipo de imunidade que o indivíduo vai produzir através do medicamento que você recebeu. Então, a imunidade ativa natural, quando você adquire pela presença do próprio micro-organismo no seu corpo, imunidade artificial é o tipo de imunidade pela qual você adquire ela através de um processo vacinal, através de uma vacina. Essa é a imunidade ativa. E a imunidade passiva? Imunidade passiva é aquele tipo de imunidade pela qual o indivíduo recebe ela pronta. Então você não vai produzir, você já vai receber os anticorpos prontos. Por quê? Porque a imunização passiva, ela é a chamada imunização emergencial. É aquela que você não tem muito tempo para produzir. Então, que tipo de imunidade é essa? Se ela for natural, ela vai ser o tipo de imunidade adquirida pela mãe. Então, por exemplo, um bebê nasce e aí ele se alimenta com o leite materno. Então, através do leite materno, a mãe passa para esse filho, através do colostro, que é um tipo de proteína que é imunitária, então ela passa para o seu filho as devidas proteções nos 6 primeiros meses de vida. Então essa imunidade ela é chamada de passiva. Então a imunidade passiva, natural, ela é transmitida de mãe para filho via leite materno. E a imunidade passiva artificial? São os soros, né? Então quando, por exemplo, uma pessoa ela é picada por uma cobra, então essa pessoa ela vai receber um soro antiofídico. Então esse soro antiofídico é uma imunização passiva. O anticorpo está lá pronto porque tem que ser emergencial, não vai dar tempo você produzir os seus anticorpos a longo prazo. Então nós falamos que toda imunização passiva ela é a produção de anticorpos ou a ação dos anticorpos a curto prazo, né? Então eu tenho hoje imunização, os soros antiofídicos, soro antitetânico, soro antiescorpiônico, soro antidifitérico.
Esses tipos de soros, eles são denominados imunização passiva. Então, diferencie muito bem isso, porque é uma questão muito presente nos Enems. Os Enems constantemente, eles pedem essas questões em relação aos processos imunitários, tanto na imunidade ativa quanto na imunidade passiva. Então, é bem fácil, é só lembrar, né, que a imunidade ativa natural, ela é pela presença do próprio micro-organismo, quando você adoece. A imunidade ativa artificial são vacinas. A imunidade passiva natural é do leite materno de mãe para filho. E a imunidade passiva artificial são os soros que nós temos para atuar nos anticorpos. E aí nós temos aí o Covid-19, né, que é agora o novo coronavírus, que é um grande desafio, né, a se descobrir e produzir tipos de medicamentos e até tipos de vacinas que combatam esse vírus tão agressivo que nós temos aí. Ultimamente está sendo utilizado ou testado medicamentos como a cloroquina, por exemplo. A cloroquina é um tipo de medicamento que ele é utilizado na malária, por exemplo. Ele é antimalárico. E outros medicamentos que são utilizados para doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? São aquelas doenças que o seu próprio organismo muitas vezes não reconhece, que é o caso do lúpus, é o caso do vitiligo, é o caso da psoríase e outras doenças denominadas aí doenças autoimunitárias. Veja, nós temos aí alguns protocolos importantes, né, da Covid-19, ações contra a Covid, que aí tem alguns pontos importantes, né? Colocar a jaqueta de manga longa, por conta de todo esse processo de exposição, lavar bem as mãos constantemente ou diariamente e fazer todos os procedimentos que precisamos para o controle desse tipo de vírus aí, que está, se disseminando com uma facilidade muito grande, porque precisa da nossa ajuda, precisa da nossa compreensão e, principalmente, que a gente entre em combate geral com esse micro-organismo aí tão agressivo, tão avassalador da população. Muito obrigado, até a próxima aula. SESC, junto com vocês, sempre no Enem.